E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. E hoje eu quero falar para vocês daquele que é o meu livro mais famoso e mais vendido, que é Os 9 Notáveis contra Lampião. É lógico que esse livro seria o mais vendido, né? Porque logo na capa você vê o desenho dos bonecos do Largo da Gente Sergipana, que é o local em que eu trabalho. Então os turistas chegam lá, na maioria das vezes querendo esse livro. Eles querem conhecer as histórias desses bonecos. E na outra grande maioria das vezes, eles querem conhecer a história do cangaço. Eles querem alguma coisa sobre o cangaço, querem alguma coisa sobre Lampião, o que me deixa extremamente enfurecido e irritado, porque eu odeio o tema do cangaço. E eu acho que, sinceramente, há mais coisas no Nordeste para se falar do que cangaço. Eu odeio cangaço, mas infelizmente vou fazer o que, né? É interessante dizer que eu odeio esse livro. Eu não gosto de escrever esse livro, eu odeio ele. Eu tenho raiva dos 9 Notáveis. Eu odeio esse livro. Por quê? Sinceramente, você tem tanta coisa melhor. Eu passei tanto tempo escrevendo as lendas indígenas. Eu passei 2 anos estudando a língua tupi para escrever trechos em tupi nesse livro. Eu estou contando simplesmente a história de Tupi, que foi o grande herói que criou esse povo, que criou toda a cultura indígena mais importante para a fundação do Brasil. Eu estou falando da lenda de Sumé, que foi simplesmente o apóstolo Tomé. Eu estou falando sobre toda essa história da criação do Brasil. E ao mesmo tempo também tem outros livros como Os Piratas de Pindorama. Eu gosto muito de escrever, que tem vários bichinhos lá falando, tem tanto desenvolvimento de personagem, você tem mais motivações, você tem mais história. Você tem o Comandante Soso, que é uma história que eu gosto muito de escrever também, muito mais do que esse livro dos 9 Notáveis, que é uma história que tem lá o super-herói que eu sempre quis criar, baseado nas músicas de rock gospel que eu gosto. Eu estou espalhando essa cultura para as pessoas por meio desse livro, e é um negócio tão massa. Ao mesmo tempo você tem lá uma história de um revolucionário, não é revolucionário de esquerda, mas sim um revolucionário de direita que está lá brigando para derrubar uma ditadura comunista, para vencer, para derrotar o Lula. Mesmo assim, as pessoas não compram esses livros, que são os que eu mais gosto de escrever. Elas não compram os livros que são os mais legais. Elas compram esse lixo aqui. Infelizmente. Essa história, eu odeio escrever essa história. Eu odeio escrever essa história. Porque simplesmente são 9 bonequinhos. Eles não têm história. Eles não têm nada. Esses bonecos são simplesmente representações de festas culturais do interior de Sergipe. Eles são simplesmente isso. Eles não têm nada. Eles não têm história. Eles não existem. Eles não têm nem nome. Tudo eu estou tendo que criar da minha cabeça. Não são interessantes. Eles não chegam aos pés de um personagem como a I, ou o Jurumirim, ou o Jaguar dos Piratas de Pindorama. Também não chegam aos pés do Comandante Soso ou do Lucas Macrow, que são personagens que eu amo desenvolver, eu amo escrever. Eles não chegam aos pés dos vilões do Comandante Soso, que eu ainda vou criar, que eu ainda vou escrever, mas que eu já sei quais serão. Eles não chegam aos pés do Tupi, do Pombero, do Tinga, ou dos personagens folclóricos, né, que eu estou colocando como os vilões das lendas indígenas. Eu acho até mais interessante você escrever sobre a história de vida dos pais da igreja do que você escrever sobre esses bonecos aqui do largo, porque eu não vejo nada de interessante neles. Eu não vejo nada de interessante nesses bonecos. Eu não tenho o mínimo prazer de escrever sobre eles. Mas infelizmente eu escrevo porque é isso que o povo quer. É uma prova muito certa, muito sincera de que sim, na maioria das vezes, aquilo que dá dinheiro não é aquilo que você gosta de fazer. Você tem que fazer aquilo que dá dinheiro. Infelizmente, mas é isso, né? Eu tento contar uma história e passar uma lição de moral nesse livro, que é simplesmente, bom, Lampião não presta. Você não deveria gostar de Lampião, porque Lampião é um bandido, um assassino, um cara que só fazia besteira. Então você não deveria gostar de Lampião. Ao invés disso, você deveria gostar mais dos personagens dos 9 Notáveis. Por quê? Porque os 9 Notáveis são mais legais. Seriam, se eu tivesse algum prazer de escrevê-los, se eu tivesse algum prazer de desenvolver os personagens deles,
Mas na verdade eles não têm, então eu tô tendo que pegar coisas de outros personagens históricos e mesmo assim não fica bom. Eu não acho interessante desenvolver esses personagens, eu não acho legal. Mas é o que eu tenho que fazer, porque é o que dá dinheiro. E a história que eu tento contar é, bom, o Antônio Maciel, que é o bacamarteiro, o líder dos Novos Notáveis, é um cara que tem várias dificuldades com a sua própria moralidade. Ele precisa se manter moralmente superior aos cangaceiros que ele está tentando derrotar. Ele está tentando se vingar de Lampião, porque Lampião abusou e matou a namorada dele. É exatamente isso que a história conta. Ele está tentando se manter moral, ele está tentando se manter correto, mesmo depois desse tipo de coisa que aconteceu, né, com ele, e mesmo assim ele quer se vingar de Lampião pelo que ele fez. No meio do caminho ele vai encontrar várias dificuldades, vários problemas relacionados a isso, a moralidade. Porque toda a moral da história, você tem desvios morais, desvios de conduta muito grandes na população brasileira dessa época. As pessoas já tinham um certo estágio do jeitinho brasileiro desenvolvido nessa época, da síndrome de vira-lata, e as pessoas querem se dar bem. Elas vivem numa situação muito difícil e elas querem se dar bem em cima das outras. Elas querem, de alguma maneira, de qualquer maneira que seja, ir bem na vida, mesmo morando no Nordeste, sendo que a situação dele é muito difícil. Então, o que eles fazem, o que eles tentam fazer, se dá bem, às vezes em cima dos outros. Em algumas situações, eles tentam tirar o máximo proveito de cada situação. Maciel tenta liderar pelo exemplo e mostrar que isso está errado e as pessoas devem ser corretas, elas devem ser moralmente corretas. E é isso, é toda a história do livro. Esses personagens não tem muita história, eu não sei como criar, como escrevê-los. Eu ainda estou tentando imaginar o que fazer. Eu só escrevi os 2 primeiros capítulos e até agora eu não tive mais nenhuma ideia do que fazer, do que escrever, porque eu não sei como criar situações, eu não sei como escrever. Eu não sou muito bom escrevendo histórias policiais e detetives em que as pessoas têm que resolver mistérios. Eu gosto mais de escrever histórias de aventura. Mas como essa é uma história policial, eu tenho que criar mistérios, né? Os Novos Notáveis, eles tentam resolver os mistérios e entregar os cangaceiros para a polícia. E essa é toda a ideia, né, da história. E é eles agindo meio que detetives e tentando solucionar mistérios e ajudar a polícia a pegar os cangaceiros. Tudo isso enquanto o Maciel tenta encontrar o paradeiro de Lampião e levar adiante a sua vingança. Com o tempo ele meio que vai desvinculando essa tentativa de vingança, mas ela fica reaparecendo com o tempo. E é isso, a história é isso. Esse livro aqui, que fala sobre a história de Lampião, é o que me baseio muitas das vezes para escrever os trechos desse livro, nos quais você tem acontecimentos históricos verídicos envolvendo Lampião e o seu bando. E eu tento encaixar os Novos Notáveis nesses acontecimentos históricos verídicos. Por isso que eu acredito que esse cordel ainda tem algum valor documental. Ao meu ver, essa é a maior qualidade desse livro. É isso aí, pessoal. Se vocês ficaram até aqui, o final do vídeo, eu agradeço. Peço que vocês curtam, comentem e compartilhem o que vocês acharam do fato de eu não gostar de escrever esse livro. Comentem aí o que vocês acharam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.